A leitura por si só já traz muitos benefícios para a vida de uma pessoa. Entre elas eu posso citar: aprender a ler, escrever, aumentar a criatividade, o vocabulário, o foco, além de melhorar suas capacidades técnicas e te ajudar a tomar melhores decisões baseadas nas experiências vivenciadas por outras pessoas e muito mais. Uma pessoa que lê é uma pessoa muito mais preparada para a vida, podemos dizer assim. Aprender com os erros dos outros é uma das habilidades mais incríveis do ser humano. Por isso, eu decidi trazer esse vídeo para que você possa aprender com alguns livros que eu trouxe numa lista, com os maiores e os melhores. Aqui no canal já tem um vídeo falando um pouco mais sobre a leitura. Depois que você assistir esse aqui, corre lá, assiste o outro, porque eu acho que aquele lá é até mais importante que esse aqui. Até porque esse aqui é mais uma indicação. Lembrando que os vídeos do canal sempre tem uma ligação entre si, então dá uma passada lá que você vai entender, não vai se arrepender, vai ter uma ligação aí. Agora que eu já te falei isso, vamos pro vídeo, sem muita enrolação. Para abrir essa lista não poderia faltar, não poderia ser diferente. Pai Rico, Pai Pobre. Se você quer aprender a lidar com o seu dinheiro, pode ler sem medo. Aprendendo a investir, ter uma reserva de emergência e gastar menos do que ganha, apesar de um pouquinho difícil, isso irá lhe custar muito menos do que sua saúde mental. As preocupações com o descontrole financeiro lhe trarão problemas inigualáveis. Não deixarão você pensar em outra coisa, não deixarão você prosperar, investir seu tempo em uma coisa de longo prazo, nem cuidar da sua família direito. Esse livro é uma bela introdução ao mundo financeiro. Durante a leitura você vai perceber que ele é de fácil entendimento e que a parte financeira não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas dizem, mas sim uma parte muito importante que deve ser cuidada como qualquer outra na nossa vida. Pensamento de longo prazo, reinvestir, quebrar crenças e valorizar o seu tempo são algumas das habilidades que você aprenderá lendo Pai Rico, Pai Pobre. Eu não vou botar aqui que você vai aprender totalmente, né? Mas já é uma bela de uma apresentação dessas habilidades. O autor tenta te passar de uma forma mastigadinha ali com parábolas, te explicar, te fazer entender essas habilidades, para que elas servem, por que elas são tão importantes. Só para você ter uma ideia, o livro Pai Rico, Pai Pobre já tem mais de 27 milhões de exemplares vendidos em mais de 80 países no mundo, sendo um dos principais livros de finanças do mundo. O segundo livro é Sêneca, sobre a brevidade da vida. Aprender a viver uma vida melhor sem ficar pensando como todo mundo pensa e faz. A maioria das pessoas vive como se não houvesse amanhã, como se o amanhã não fosse existir. Mas na maioria das vezes é justamente o contrário disso. O futuro chega e pega todos que não acreditaram nele com severidade. Você com certeza conhece alguém do seu radar de amigos ou familiares que comete esse erro. Não siga o caminho desse, afinal, porque morrer antes do tempo. Fazendo algumas perguntas, Sêneca, como qualquer filósofo, te fará refletir sobre a vida. Você quer chegar ao fim da vida com orgulho do que viveu ou lembrando das partes que poderia ter feito diferente? Essa é uma das frases aí mais impactantes que eu escolhi aqui do livro para trazer para vocês. Desde já eu quero te avisar que o vocabulário desse livro é mais complexo, é mais difícil aí, é mais avançado um pouquinho. Então, se você achar palavras difíceis aí, para que você entenda, é só usar o Google algumas vezes. Isso não vai te matar não, tá? E eu te garanto que esse vai ser um dos livros que você vai ler na sua vida que vai te trazer muitos aprendizados. Se você for mais novo, leve esse livro como um desafio. Se você tem na sua cabeça que a filosofia é chata, eu também passei por essa fase. Mas hoje em dia eu me interesso muito mais, cada vez mais, sobre ela. Achava que nunca iria ler um livro filosófico sobre a vida de um filósofo, recebendo conselhos de um filósofo. Eu achava que os caras eram malucos, cara. Ficava perguntando coisa, perguntando e da pergunta fazia outra pergunta e da pergunta fazia outra pergunta. Mas quando você entende o vocabulário, você começa a entender o que ele quer que você pense, a refletir sobre o que ele está dizendo. E é aí que começa a sua jornada. Hoje em dia eu me interesso cada vez mais sobre ela, e isso é inevitável. Se você começar a fazer o que eu estou te dizendo aqui, começar a entender o vocabulário, a refletir sobre o que ele está querendo te fazer pensar, você vai se apaixonar por essa matéria, vamos dizer aí, por essa filosofia. Eu não poderia deixar de falar dele, Sêneca. Sêneca foi um filósofo que viveu no ano 4 antes de Cristo. Foi uma das pessoas mais ricas de Roma, estadista e conselheiro do imperador Nero. Pouca coisa, né? Tendo que lidar com pessoas importantes, difíceis de lidar e, claro, vivendo a vida real. Por fim, ele acabou sendo condenado à morte e acusado de conspirar contra o imperador Nero. Sêneca se suicidou cortando seus pulsos na frente de seus amigos, ainda assim, seguindo a filosofia que defendia.
Nem série de Netflix você vê isso. E olha, isso aqui é só o resumo do resumo. É só um pouquinho aí da vida de Sêneca. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a história desse e de mais filósofos, é só você pedir aqui no comentário e falar assim, ó, eu quero conhecer a vida dos filósofos, me interessei por filosofia, faz mais vídeos de filosofia. É só falar aqui embaixo que eu vou estar trazendo aqui no canal mais vídeos sobre esse tema. Bíblia. Eu já li alguns desses livros e o que eu aprendi com os que li foi: religiões não foram criadas por Deus. São grupos, e assim como em todo grupo, tem pessoas que querem te manipular, explorar, dominar os outros grupos, influenciar e doutrinar. Isso é uma forma de ganhar poder, de forma que as pessoas se mantenham debaixo dos pés, né? Debaixo das regras desses manipuladores. Apesar de não ter lido a Bíblia inteira ainda, eu quero trazer ela aqui nessa lista também. Até porque um livro que está dando certo há mais de 2000 anos não pode ser um livro qualquer, concorda? A Bíblia é um livro feito de vários livros. É tipo uma biblioteca, entendeu? Biblioteca. Piada horrível. O que eu aprendi lendo esses livros que está dentro da Bíblia foi: religiões não foram criadas por Deus, são grupos. E assim como todos os grupos, tem aquelas pessoas que querem te manipular, explorar, dominar outros grupos, influenciar e doutrinar. Isso é uma forma de se manter no poder, de forma que essas pessoas que estão sendo manipuladas se mantenham abaixo dos manipuladores, para que eles possam direcioná-las para os seus interesses políticos. Eu não tô querendo aqui ofender nenhum tipo de crença ou religião. Inclusive, eu acho que as religiões são a porta de entrada para que você possa conhecer Deus, mesmo tendo essas características que eu citei anteriormente. E antes que venham falar, na Bíblia não tem isso. Eu sei, pelo menos não escrito. Porém, com outros livros que li, algumas coisas que aprendi, até mesmo na história, me ajudaram a chegar nessa conclusão: que em diversos pontos da história, a Bíblia foi manipulada, né? Ela foi ali, trocaram as palavras, vamos dizer assim, trocaram a tradução, mexeram no versículo, mexeram no capítulo, entendeu? Então é isso que eu tô querendo te passar nessa minha visão aqui. E uma das partes que mais mudou foi na época do Império Romano. A Bíblia foi manipulada para que as pessoas ficassem abaixo do Império Romano. Se você for estudar a história, você vai ver isso, que a Bíblia foi diversas vezes manipulada para que o Império Romano aceitasse e para que a igreja conseguisse poder e juntamente com o Império Romano. E só depois disso veio essa conciliação entre igreja, religiosidade e o Império Romano. Para quem não sabe, o Império Romano não gostava dos cristãos, perseguia, não queria religiosidade dentro das cidades deles, né, realmente, porque isso era uma ameaça para eles. Mas isso aqui é um assunto para um outro vídeo. Eu não vou me aprofundar aqui mais nessas coisas. Mais pra frente eu posso estar trazendo um vídeo falando sobre essas coisas que foram mudadas pela doutrina católica para que ela se enquadrasse ao Império Romano. Antes de ter essas informações de forma mais ampla, eu mesmo tinha várias crenças que só foram quebradas lendo a Bíblia, estudando a história, vendo outras pessoas dando o ponto de vista delas, entre outros ensinamentos que eu fui recebendo ao longo do tempo, vivendo realmente. Ah, então por que eu vou ler esse livro? Por que eu vou ler a Bíblia? Se ela é manipulada, por que eu vou ler ela? Na Bíblia tem muita coisa boa, muito aprendizado, muito ensinamento, para você aprender a viver melhor, lidar com o emocional, com pessoas, para ser melhor como pessoa, se aproximar do Criador do universo. Se você não acredita aí que tem um Criador, você é ateu, não acredita em Deus, você também pode ler, porque esse livro é um ensinamento, é contando a história de outras pessoas que viveram há milhares de anos. E mesmo vivendo há milhares de anos atrás, os ensinamentos passados por essas pessoas são excelentes, excepcionais. Você tem que ler, só lendo para você entender o que eu tô te falando. Então tira essas coisas de religiosidade, não acredita em Deus. Tira, mano, Deus, então, você não acredita em Deus, vai ler a Bíblia sem acreditar mesmo. É ensinamento puro. Quando você começar a ler e entender o contexto, certeza que a Bíblia vai se tornar um dos melhores livros que você já leu. Mas como isso pode acontecer? Eu vou listar as coisas que você não pode ter em mente antes de ler a Bíblia. 1. Entenda o contexto. Exemplo, tudo que envolve a história, ambiente, tempo, cultura, costumes, crenças, isso tudo é contexto. Então você tem que entender como aquele pessoal vivia, o que ele falava, o que ele acreditava, para entender o que está sendo contado, o que está querendo ser passado para você. Número 2. Esqueça as aversões que existem dentro de você. Exemplo, a Bíblia é coisa de crente, a Bíblia é coisa de religioso. Então, isso é uma coisa que limita seu pensamento, limita sua observação, sua reflexão. Número 3. Você não precisa acreditar em tudo.
Como eu disse, muita coisa foi inventada, então você não precisa acreditar em tudo, mano. Não precisa. Se você acha que a Arca de Noé não existiu, isso não tem problema. Se existiu ou não existiu, não importa. O que importa é você ter os ensinamentos. O que eu tô dizendo que é valioso aqui, se você não acredita em religiosidade, não acredita em Deus, não acredita na Arca de Noé, não acredita em, sei lá, em Judas, que Judas perdeu a bota. Então, se você não acredita, não precisa acreditar. Se você não quer acreditar, não acredita. Mas o que eu tô te dizendo aqui, o importante, foca nos ensinamentos. Número 4. Tem coisas que só o tempo vai te dizer, vai te ensinar, te fazer entender. Tem coisas que você vai ler agora, mas só vai entender daqui a um tempo. Vivendo algo parecido, vendo alguma coisa parecida. Número 5. Reflita sobre o que está lendo. Não saia lendo sem parar. Procure entender o que tá escrito ali, o que a pessoa tá querendo te passar, qual o momento da história, por quê, como era, a opinião de outras pessoas. No YouTube, mano, no YouTube tem muito vídeo sobre explicação bíblica que vai te ajudar a entender melhor como o pessoal sua. Essa lista pode parecer bobagem, mas não ignore ela. Até porque ela vai além da Bíblia. Tem gente que não lê um livro, não vê um filme, não assiste um podcast de um socialista porque é capitalista. O preconceito é um dos inimigos da sabedoria. Entender a visão da outra pessoa não vai ferir sua visão, sua integridade, nem muito menos sua mente. Tem muita gente inteligente no mundo que, se você não for capaz de olhar além da aparência, da opinião política, da visão de mundo, você vai ser o único que vai sair prejudicado. Olhe além do que se pode ver. Lembrando que essa lista não tem uma sequência cronológica. Começando por qualquer um, você vai chegar à mesma conclusão. É claro que eu não vou te falar aqui qual é, né? Descubra você mesmo. Se você já leu algum desses livros, deixa aqui abaixo a frase que mais te marcou e dá uma nota pra ele, para que as pessoas possam ver e realmente acreditar que esses livros são muito bons. Para complementar esse vídeo, eu indico você assistir o vídeo sobre psicologia que tem aqui no canal. Ele vai te ajudar muito a entender como funcionam nossos processos mentais, comportamentais e interações. E tem mais. Eu te garanto que lendo livros, refletindo sobre cada um ensinamento passado e continuar buscando mais sabedoria, você vai se tornar uma pessoa cada vez melhor, sem dúvida nenhuma. Se você vai ler esses livros, eu não sei, mas deixa o like aqui no canal, se inscreve e compartilha, para que outras pessoas tenham a oportunidade de ver esse vídeo, porque ele pode ser a porta de entrada para a prosperidade de alguém. Então não deixa de compartilhar, deixar seu like e